Pessoal, de volta ao canal, depois de muito tempo, estamos aqui pedindo desculpa por ter sumido aqui, mas a gente anda meio ocupado aí, não dando atenção para o canal. Espero que no futuro a gente possa dar mais atenção. Bom, o canal tem a intenção de fazer homenagens às pessoas, né, como aqueles que estão inscritos sabem, né, buscar homenagear aquelas pessoas que fizeram alguma coisa pela sociedade, pelo país, pelo mundo, e que não estão aí na mídia e sendo valorizados. Então a ideia do canal é essa. E ele é um canal que aborda vários temas. E eu tenho acompanhado muito o YouTube, outros meios de comunicação virtual, e eu tenho visto muita coisas interessantes, no sentido positivo como negativas, né? Como o canal ele trata de vários temas, eu achei que hoje eu quero bater um bate-papo, um monólogo com vocês, né? Na verdade, eu vou falar, não é um bate-papo com ninguém, mas vocês podem comentar aí nos comentários, dar a opinião sincera de vocês sobre o que a gente vai abordar hoje. Hoje eu resolvi falar alguma coisa do que eu tenho visto, do que eu, ao longo da minha vida, adquiri de experiências. Então hoje eu vou começar a falar sobre a questão da homossexualidade. Eu acho que é um tema bastante capcioso, relevante para a sociedade, né? E impacta diretamente as pessoas, né? Eu quero trazer um pouco da minha experiência, sem trazer dados científicos, sem trazer autores, e sim uma própria experiência, né? Do que a gente vivencia, que a gente participa, do que a gente vivenciou enfim, buscou compreender um pouco. Não só sobre a homossexualidade, como também como a questão pessoal, como você está em paz com você e com a vida. É uma conversa bastante, vou tentar aprofundar dentro daquilo que eu entendo, né? Não que seja dono da verdade, apenas as minhas experiências. Acho que um psicólogo, um psiquiatra pode falar muito melhor do que eu em alguns aspectos. Mas de vivência eu vou falar o que eu vivenciei e o que eu acredito, no que eu passei a acreditar. Que a gente muda de opinião, né? Em 2000 eu dei uma entrevista para uma revista, chamava Fatos, acho que era Fatos, não era Classe A, perdão, Classe A. É uma revista em que eu falei sobre esse tema da homossexualidade. Fui entrevistado, saiu foto minha e tudo. E claro que com os anos a gente muda de opinião por vários aspectos. A gente vai mudando, a gente vai amadurecendo, vai vendo a coisa. A própria sociedade vai modificando e a gente também naturalmente evolui, ou a gente aprende com coisas, né? Com experiências, com os outros, etc. Com estudo e com demais coisas. Bom, eu quero abordar hoje, nesse aspecto, é o seguinte. Em primeiro lugar, eu acho que as pessoas às vezes confundem. Isso aí é natural. O ser humano, a gente não sabe de tudo, né? É natural. Ninguém se torna homossexual. As pessoas nascem de um jeito, e elas, por motivos ainda que não temos conhecimento científico, elas desenvolvem esse lado a heterossexual ou homossexual, ou até mesmo a bissexualidade. E isso no aspecto sexual, né? Aí tem a questão do transgênero, que eu não vou adentrar não, é um outro aspecto também, que as pessoas se identificam com um gênero ou com outro. E a gente tem que respeitar isso. Mas a questão da homossexualidade, ela perpassa primeiro, acredito eu, em você se encontrar com você mesmo. Você está em paz com a sua condição, que eu vou chamar de condição, não como opção. É uma condição. E a gente sabe disso desde criança, né? Que a gente se sente um ET no mundo, né? Vendo que, especialmente a minha geração, né? Onde a sociedade colocava o homossexual como um cidadão diferenciado de uma maneira muito, até vou dizer, uma chacota, uma coisa exótica, uma coisa debochada, uma coisa marginal. E isso ao longo dos anos foi modificando, ainda bem. Mas o que eu quero colocar é que a pessoa, quando cresce assim, ela obviamente passa por muitas dificuldades e muitos traumas, porque primeiro as crianças, os pais geralmente falam, você já arrumou uma namoradinha na escola? Muitas vezes a criança ou o namoradinho, a criança ou a menina ou o rapaz não se identifica com esse tipo de relação, e sim com relação com pessoas do mesmo sexo. Então ela já começa a colocar uma interrogação na cabeça. Enfim, eu não sou assim, como é que eu vou poder responder isso? Muitas pessoas, inclusive, forçam um relacionamento com pessoas de sexo oposto para poder agradar os outros e até para ver se é isso mesmo, né?
e acabam magoando as pessoas, se magoando e magoando as pessoas do sexo oposto, que se não se entregam na relação efetivamente, né? Então isso gera alguns problemas emocionais, alguns traumas emocionais com todo mundo, algumas frustrações. Algumas pessoas, por esses e outros motivos, caem em depressão, vão ao psiquiatra, ao psicólogo, ou adentram em aventuras extravagantes, como drogas e coisas do gênero, né? Alguns até entram num aspecto de terminar com a própria vida, e causado por esse tipo de pressão externa que sofrem, né? Então é uma infância e uma adolescência muito difícil do homossexual, pressionado por questões externas, que a mídia, que a religião, seja ela qual for, que a sociedade conservadora impõe nas pessoas, tenta impor, né? Até você desvincular dessa relação, enfim, no sentido de que o que os outros pensam nesse aspecto não podem entender mais do que eu que vivencio isso, e não podem sobrepor ao que eu sou. Eu tenho que então buscar-me o autoconhecimento, a paz interior e o amor próprio. O primeiro ponto é esse. E para você poder dizer, chega, eu vou fazer o que eu quero nesse aspecto emocional e sexual, afinal de contas, isso diz respeito à minha intimidade, então eu tenho que vivenciar isso de forma intensa para eu me encontrar paz de espírito. Então o que eu acho é que eu passei por uma crise assim, eu acho que as pessoas devem passar por essa crise. O que eu tenho a dizer é que a única forma de você ficar bem com você mesmo é você buscar essa paz interior, esse amor próprio. Porque naturalmente essas pessoas crescem não tendo amor próprio, porque elas são humilhadas, vilipendiadas, são ofendidas. Então elas se acham fora da sociedade, elas se veem fora da sociedade, elas vão numa igreja, numa religião, e é sempre um comentário ou crítico, ou, enfim, de alguma forma que te coloca para baixo. Quando mal te aceitam dizendo que você tem um problema, mas que vão aceitar. Na verdade, você não tem um problema, você tem uma situação que você tem que viver ela. Você tem que se aceitar, tem que ter amor próprio. A palavra amor, ela é muito abrangente e eu diria até indescritível, você não tem como descrever o amor. Mas o amor, eu entendo hoje o amor como um sentimento que se você não tem com você mesmo, é muito difícil você ter com os outros. Então a gente vê muitas situações de homossexuais que hoje lutam nas relações, algumas fracassadas, por questões externas que a sociedade naturalmente critica, e é difícil lidar com isso, ter uma vida normal na rua, um casal homossexual, dentro da sua casa, que por mais que as pessoas às vezes dizem que aceitam, mas tem uma crítica velada, né? Que isso fica incomodando a gente, né? Os homossexuais, né? Então eu vejo que para vencer isso, você tem que ter muita perseverança, autoestima, buscar se conhecer, buscar paz interior. E porque essa pressão toda faz com que as pessoas, elas acabam que procurando extravasar isso de alguma forma. Então nas relações mesmo, as pessoas por vezes elas não conseguem ter uma relação saudável, porque elas trazem da infância e do seu próprio contexto interior, de histórico interior, de vida e de exterior também, essa bagagem, essa situação onde elas foram muito ofendidas, muito humilhadas. Então é necessário buscar essa paz a qualquer preço. Então é importante dizer que a gente não deve seguir essas religiões que agridem a gente constantemente. O amor, a religião, ela está dentro da gente. A gente está em sintonia, que se existe um Deus, a gente está em sintonia com Ele, quando a gente está de bem com a gente mesmo e procurando fazer o bem para as pessoas, fazer o bem para a sociedade, para a gente mesmo e para os outros. Então as relações só tendem a ser produtivas e equilibradas e calmas, seja ela homossexual ou heterossexual, quando a gente está de bem com a gente mesmo. Então, por isso que, como muitos homossexuais passam por todas essas dificuldades, esses traumas, há uma tendência muito grande de muitos homossexuais terem problemas nas relações com o seu companheiro ou sua companheira.
E às vezes problemas acentuados, porque a pessoa nem às vezes se assumiu direito e quer procurar no outro aquilo que não encontrou dentro de si, né? Para se assumir primeiro, você para o mundo, você primeiro tem que assumir para você mesmo o que você é e aceitar o que você é. Obviamente que a gente não é perfeito, a gente tem que corrigir defeitos da gente, mas certamente a homossexualidade não é um defeito, não é um desvio de conduta, não é nada disso. O desvio de conduta é você se afastar da sua essência. A homossexualidade das pessoas está na essência delas. Pela minha experiência de vida, do meu conhecimento, eu vejo dessa forma. E pelas minhas análises em loco mesmo, esse tipo de situação, ele só vai melhorar quando as pessoas entenderem isso e a gente começar, e a sociedade entender isso de uma vez por todas. Porque há muitas críticas à conduta do homossexual sem conhecer verdadeiramente os motivos que levaram alguns homossexuais a fazer algo além do que seria adequado para uma sociedade, ou seja, para extravasarem em alguns ambientes, algumas situações. Mas esse extravasar algumas situações depende do que a gente está falando, né? Obviamente que as pessoas tratam a sexualidade como um tabu, o sexo como um tabu. Mas o sexo é uma coisa tão particular de cada um. Cada um tem o direito de ter uma vida monogâmica ou não. Isso é direito de cada casal, é direito de cada um. Ninguém vai ter prazer por você. Ninguém vai poder julgar os teus prazeres e ninguém vai poder amar por você. Ninguém tem o direito de julgar o seu amor. A gente tem que andar dentro da lei, da Constituição do país. Que pode, que não pode. Fora isso, são apenas conceitos morais ultrapassados que não necessariamente você tem que segui-los, né? Então, o que eu tenho a dizer aqui hoje, de coração, é para que cada um de nós busquemos a paz interior. E para isso é necessário que a gente tenha aceitação. Se a gente primeiro precisa se aceitar, para depois querer que os outros nos aceitem. E quando você se aceita, você cria uma força interior que é naturalmente refletida na sociedade, em que as pessoas passam a te respeitar. A gente não se aceita, a gente não se respeita. E para a gente ter boas relações, a gente se respeita, tem que se respeitar. Poder respeitar, inclusive, o próximo. E a gente só vai conseguir entender quais são as pessoas que valem a pena estar do nosso lado quando a gente tiver essa visão de mundo e de si mesmo. Então, se algumas pessoas, por mais que você se respeite, por mais que você se aceite, por mais que você busque dar amor e coisas corretas, ser autêntico na sociedade, você vai ter que encontrar pessoas que não são assim, que vão te invejar por você ser assim, por você ser assumido, por você ser autêntico, por você ser verdadeiro. E se você não puder fazer essas pessoas te respeitarem ou pensarem de outra forma, só nos resta afastar delas. Seja parente, seja amigo, seja um companheiro, uma companheira, porque é melhor do que ficar brigando, batendo na tecla. Deixa que o tempo se encarrega das coisas. Se a gente tem a certeza de que a gente está no caminho certo, trilhando o caminho certo, o resto, o tempo vai naturalmente colocar no seu devido lugar. Então, a minha preocupação hoje é ver a confusão que está se gerando no próprio meio homossexual. As pessoas, diferente da minha geração, hoje as pessoas se expõem mais sobre temas capciosos. Muitos dos homossexuais que defendem algumas vertentes não estão totalmente com a razão, obviamente, e muitos heterossexuais não estão totalmente com a razão. Há que haver um equilíbrio, mas nada que ultrapasse, nada que entre no limite da individualidade de cada um. Então o homossexual tem que ter os direitos dele de casar, tem que ter os direitos assegurados pela Constituição, tem que ter o direito de amar, e as religiões não têm o direito de querer amputar as almas dos homossexuais e levarem eles para o buraco. E essas pessoas conservadoras também não têm esse direito, sejam religiosas ou não. A gente tem que, para ter uma sociedade saudável e realmente heterogênea, a gente tem que aprender a respeitar o que é diferente da gente. Então, eu vejo, na minha vivência hoje, eu posso até estar enganado, eu acredito que 90%, ou mais, 99% da sociedade é bissexual, no meu conceito. No entanto, isso é muito relativo. A bissexualidade não quer dizer que eu tenha uma relação bissexual.
Eu posso vir a ter uma atração sexual por uma pessoa do sexo oposto ou do mesmo sexo. Só que há casos e casos, há pessoas que são assim, digamos, 99,9% heterossexual. Há homossexuais que são 99,9% homossexuais. Há pessoas que são 50 por 50, há pessoas que são 30, 70 e por aí vai. Mas independente de realmente ser isso ou não, eu posso falar assim, olha, eu sou 100% homossexual, ou eu sou 100% heterossexual, porque eu jamais tive relação com a pessoa do mesmo sexo ou com o sexo oposto, mas você não pode responder 100% quando se trata de atração física e sexualidade. Se você tem essa tendência, ou você tem esta vontade, ela reprimida ou não, ou se ela nunca apareceu, pode ser, eu acredito que tem uma bissexualidade inserida dentro de você. Mas isso não é o tema. Eu me considero 99,9% homossexual, e acho que 90% das pessoas, ou 99,9% são assim. Porque quando se trata de sentimento e sexualidade, a gente não pode dizer necessariamente por quem eu vou ter atração, por quem eu vou me apaixonar, a gente não consegue definir isso. Isso é uma coisa inexplicável ainda, até pela ciência. Você não tem como determinar. Se fosse fácil assim, a pessoa mais bonita que passasse na minha frente seria que eu queria ter uma relação sexual ou casar. Eu ia naturalmente surgir essa atração em mim. Não é assim, a atração às vezes surge, sabe lá Deus de onde, sabe lá de onde vem essa atração. A paixão, e eu acho que é importante a gente definir, eu falar de paixão, mas é importante saber separar as coisas. E há uma grande confusão aí que eu vejo com as pessoas. Primeiro a gente tem que, além de se aceitar e ter amor próprio, entender o que é sexo, o que é amor, paixão e o que é amor. Sabendo separar essas coisas, o que é colega, o que é amigo, a gente sabendo separar essas coisas, as coisas ficam mais fáceis de entender e mais fácil de lidar, né? Por exemplo, eu tentando explicar isso, né? O colega é aquele cidadão que eu conheço, aquela cidadã que eu conheço, hoje bate um papo e não aprofunda na amizade. O amigo é aquela pessoa que você cria um vínculo de amizade, a amiga, de conhecer com qualidades e defeitos e tenta ajudar essa amizade. O amor, eu diria que é algo que vai além da amizade, porque é uma amizade consolidada numa fase onde passou por todas as turbulências, por todas as dificuldades, e você, assim mesmo, você quer a pessoa, você conviver com a pessoa, e é uma amizade maior o amor. Então o amor ele vem de uma convivência, um companheirismo, é saber dizer não, é saber perdoar, é saber conviver com qualidades e defeitos. E a paixão é uma coisa que você projeta na pessoa aquilo que você gostaria que a pessoa fosse. Você se encanta por alguma química, alguma coisa inexplicável, espiritual, que seja. Você se encanta com a pessoa, mas necessariamente ela não necessariamente ela é aquilo que você projetou. Já o sexo é a atração física, que você não sabe explicar de onde vem. Então é natural que a gente confunda. É óbvio que todo mundo quer uma relação onde envolva tudo isso. Um casamento feliz envolve tudo isso. Casamento envolve tudo isso, mas há casamentos que não envolvem tudo isso. Que envolvem só atração física, que envolvem só sexo, que envolvem somente interesses. As relações saudáveis são aquelas que envolvem tudo isso. Então, sabendo separar essas coisas, a gente dá um passo muito à frente em termos de relações saudáveis. O que a gente chama de relação saudável, que eu vou chamar de relação saudável, é aquela que é a paz interior, que é o bem, sempre a busca pelo bem para si e para o próximo, e para o outro, para o casal, né? As relações que acabam não ficando saudáveis são aquelas que estão sempre em conflito, onde as pessoas têm excesso de ciúmes, possessão, e são neuroses que desenvolvidas, né? São loucuras que a gente entra, que acabam estragando qualquer relação. Quando a gente tem excesso de ciúmes, a possessão, é porque a gente não está bem com a gente mesmo, a gente não confia na gente mesmo, né? E aí é difícil dar certo qualquer relação, né? Gente, eu vou ver se eu faço um outro vídeo sobre esse tema, mas eu queria primeiro deixar esse vídeo registrado como um começo. Eu quero fazer um vídeo sobre outros temas, eu quero fazer um vídeo sobre ser goleiro de futebol, sobre também eu falando, não só batendo papo com os outros, falando sobre automobilismo, falando sobre turismo, o que eu penso do turismo,
um bate-papo com vocês, eu falando com vocês, né? Um monólogo, mas vocês podem responder aí do outro lado o que vocês pensam. Eu fico triste hoje, realmente muito triste e muito feliz ao mesmo tempo, paradoxalmente falando, que hoje a gente tem um mundo muito mais livre, né? Independente de ter surgido ou saído do armário, muitos junto com os homossexuais e bissexuais e liberais, saírem do armário muitos conservadores que combatem isso. Mas esse é um processo natural. Eu acho que todo mundo tem um pouco de liberalismo, de conservadorismo, todo mundo tem um pouco disso, né? Inegável, não adianta. Agora, o extremismo é que não é legal. O extremismo, há muitos homossexuais conservadores e liberais, e o conservadorismo não por si só é ruim. Ele só é ruim quando ele nega a necessidade da sociedade evoluir, e quando coisas são tratadas ao extremo, a ponto de se odiar e etc. E o liberalismo também, ele não é sempre sensacional, porque ele também, a liberdade demais, sem respeito, ela não é boa. Sem entender o direito do próximo, ela acaba não sendo bom. Então, quando a gente conseguir, independente de aspectos políticos da sociedade, a sociedade conseguir se relacionar dessa forma, nós damos um salto de qualidade. E diferente dos pessimistas, tanto das pessoas de guetos e segmentos, eu acho que nós estamos em processo de mudança para melhor. Porque só há mudança para melhor quando todos os problemas vêm à tona, não ficam escondidos, né, nas cavernas dos problemas, quando eles vêm à tona e são enfrentados de frente. Isso significa que algo vai emergir, algo muito bom, isso tudo vai emergir. Então, eu queria deixar esse meu primeiro vídeo, essa mensagem, e dizer que eu tenho muito orgulho de ser o que eu sou, sem prepotência, sempre com humildade, mas tenho orgulho do meu currículo pessoal de vida. E espero que esse bate-papo possa ajudar alguém em algum momento de aceitação. Tudo tem seu tempo, cada um tem o seu tempo, mas saiba que se você não ir atrás, primeiro, de se amar, buscar ajuda, seja lá onde for, ler, viver intensamente as coisas, você não vai conseguir a paz interior. Você tem que ir atrás disso tudo, não vai conseguir se aceitar de fato. Você tem que ir atrás, obstáculos sempre vão surgir, isso é uma mensagem que eu quero deixar, todo mundo sabe disso, mas encarar obstáculos como uma oportunidade para crescer na vida, não como inimiga da gente, não como aquele obstáculo é um inimigo, não. É uma oportunidade para eu evoluir, para eu lidar com ele, a encontrar a maneira de eu lidar com esse obstáculo, ou vencê-lo ou me afastar dele. Então esse processo, às vezes o obstáculo é impenetrável, então você vai para outro caminho. Mas quando ele é penetrável e vale a pena, a gente tem que enfrentar de frente e não reclamar. Porque amanhã sempre é outro dia, independente de você ser religioso ou não ser, e, enfim, de se acreditar no amor ou não acreditar, acreditar em Deus ou não acreditar. O importante é você estar de bem com o universo, com o que o universo oferece, o que a vida oferece no seu dia a dia, e entender, por mais que você fique com raiva na hora, que no final tudo é para o nosso crescimento, é nisso que eu acredito. Então, gente, desejo um grande abraço para todos, e comentem aí aqueles que querem me criticar ou então concordar comigo. A gente vai tratar aqui da maneira mais respeitosa e educada possível aqueles que escutarem esse meu vídeo e quiserem interagir, quiserem se abrir comigo, trocar experiência comigo. Afinal de contas, eu já sou um cara bastante vivido e vivi intensamente a minha vida. Então, eu queria deixar esse registro, a minha contribuição, pequena contribuição, sem querer entrar no mérito quem eu acho que está certo, quem acha que está errado. Apesar de que eu tenho meus conceitos muito seguros em relação que a sociedade, quando se agrupa, seja em religiões, sejam em seitas, sejam em ONGs, elas têm que entender que o direito ao amor, ao sexo, à liberdade, ao prazer e a viver a sua plenitude é de todos. Então deve ser respeitado. Então eu prefiro não acreditar piamente em nenhum livro escrito por ser humano,
seja ele tido como sagrado ou não. Eu prefiro acreditar no bom senso de cada um, na sintonia com algo maior que é o amor, que é a paz, que é isso, que é o respeito ao próximo, que é o respeito às diferenças. Porque todas as religiões trazem para si a verdade absoluta, e na verdade todas elas estão certas e estão erradas ao mesmo tempo, porque nem tudo que está ali é certo e nem tudo que está ali é errado. Então a gente tem que buscar as coisas boas, tanto da sociedade, que os ensinamentos de quem viveu profundamente e de quem escreveu, filósofos ou até mesmo religiosos, mas aquilo que seja dentro de uma ideia de bom senso, da liberdade individuais e de direito a amar. Quem tenta vir falar sobre amor, sobre espalhar paz, tem que primeiro respeitar o próximo, e aquilo que não compreende, ele não pode opinar. Ou se opinar, tenha cuidado com as palavras para não ofender as pessoas, para não jogar as pessoas no buraco, para não jogar as pessoas num abismo. Então é isso que eu penso. Vamos sintonizar com energia boa. Gente, um beijo para vocês. Espero estar de volta em breve com mais notícias, com mais bate-papo, com mais histórias. E eu prometo trazer umas histórias capciosas e tratar de outros temas também. E espero trazer em breve, nesse meu pequeno canal, a outras pessoas para mais bate-papo com a gente, tá bom? Um abraço, desculpa tomar aí o tempo de vocês, daqueles que se interessarem no meu vídeo, mas eu acho que para alguns vai servir alguma das minhas palavras. Um beijo no coração a todos e tudo de bom.